cada ano a Festa das Flores escolhe um novo tema para ser trabalhado. E o tema escolhido para esse ano foi Jardins Encantados de Cores e Sabores. A Festa das Flores trouxe todo encantamento infantil para essa festa. Juntamente com as flores, traz um encantamento especial. Podemos ver aqui até inclusive uma fonte de chocolate. Várias casinhas de João e Maria e diversos contos estão sendo contados de forma lúdica e dá para perceber que a criançada está adorando. A quantidade de criança aqui visitando a festa é surpreendente. Aqui em Joinville acontece todos os anos uma Festa das Flores. A Festa das Flores é com certeza a festa mais conhecida da cidade de Joinville. Estamos na 78ª edição dessa festa, que hoje é considerada patrimônio histórico, cultural e artístico do estado de Santa Catarina, além de uma festa oficial do município de Joinville. Essa festa conta com mais de 4.500 exemplares de orquídeas, que são selecionados entre expositores nacionais e internacionais. E por conta de toda essa importância da Festa das Flores para a cidade de Joinville, o programa Design Insight não poderia ficar de fora. Viemos até aqui conhecer a festa e mostrar um pouquinho dessa festa para vocês. Além da festa, dessa exposição maravilhosa que estamos mostrando aqui, acontece também na Festa das Flores a Jornada Técnica, que nesse ano está trazendo dois dos maiores nomes do paisagismo do Brasil. Harry Lorenzi, que é nascido em Corupá e é o maior escritor de livros sobre o assunto em todo o Brasil. E Raul Cánovas, um paisagista argentino que mora no Brasil e que trabalhou com Burle Marx. Iremos conversar com os dois e traremos também essas informações para vocês. Hoje o programa Design Inside está aqui na Festa das Flores, onde está acontecendo uma jornada técnica, que são palestras e workshops com grandes nomes do paisagismo no Brasil. No momento aqui, está aqui do meu lado Raul Cánovas, que é um dos maiores nomes do paisagismo nacional. E eu vou conversar um pouco com ele sobre quais os diferenciais de um jardim projetado por um paisagista. Tudo bom, Raul? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, Raul, por que contratar um paisagista? Eu quero fazer um jardim e quais são os benefícios que um paisagista pode me trazer num projeto planejado? Exatamente isso, eu acho que é planejamento. O paisagista vai saber utilizar os ingredientes certos e harmonizá-los de uma maneira certa para que o jardim dê um bom resultado. E esse resultado não se resume apenas àquilo que você vai ver, e sim também àquilo que você vai gastar. Quando nós decidimos fazer uma coisa por nossa conta, sem nenhum embasamento técnico, corremos o risco de gastar mais e ter um resultado menor. O paisagista sempre vai ter um caminho ideal para que esse projeto se concrete e para que o jardim dure sempre. O jardim não é um elemento cenográfico que você troca ano a ano. Ele cresce, ele tem sua própria motivação. Cada planta vai adquirir a sua própria forma, independente, inclusive, das pretensões do próprio paisagista, mas vai ser ele exatamente o que vai conseguir harmonizar tudo isso para que dê o resultado mais próximo daquilo que o cliente deseja, do anseio do cliente. É muito importante porque o paisagista vai captar não apenas o anseio do cliente, mas também a vocação desse espaço. E isso é uma coisa que só alguém experimentado consegue captar. Alguém que se depara com um terreno baldio, com uma total ausência de qualquer elemento, e ele vai ser obrigado a colocar elementos que se harmonizem entre si, que criem o que eu chamo talvez de um pequeno bioma. E como você harmonizar essa árvore com aquela palmeira, com o arbusto, enfim, com as trepadeiras, o que vai acontecer com a fauna que ocasionalmente pode aparecer aí? Esse sentido, essa visão mais completa do problema só pode ser dado por um paisagista experimentado. E se é ele, inclusive, que ele vai poder se aprofundar mais nos sentimentos, nesse anseio profundo. E às vezes esse anseio não se resume ao que o cliente deseja, e sim aquilo que ele não quer, que nem ele mesmo sabe. Que ele vai perguntar, por exemplo, vai captar quais são as cores que vão talvez motivá-lo a essa felicidade que ele procura. Porque quando o cliente procura um paisagista, não necessariamente está querendo como resultado um jardim. Ele está querendo uma coisa para ele. E isso para ele é felicidade. O Raul, como vocês já estão percebendo, ele trabalha muito com sentimentos no jardim.
né? Os jardins têm essa capacidade, né, de transmitir sentimentos um pouco diferente do design de interiores, da arquitetura, que traduz também sentimentos, mas de uma forma um pouco distinta, né? O paisagismo traz aromas, traz sons, né, traz os 5 sentidos especificamente. Raul, de que forma a gente pode trabalhar esses sentidos, assim, pensando no cliente? Olha, existem vários estilos de jardins, cada um com sua manifestação. Mas há um jardim que eu aprecio muito, que é o jardim árabe. Aquele jardim que ocupou praticamente toda a Península Ibérica durante 8 séculos. E esse jardim resumia a necessidade de alimentar os 5 sentidos, que é algo que você vê. E olha que interessante, as pessoas às vezes quando me contratam, eu pergunto assim, o que você quer no teu jardim? Eu quero ver uma coisa linda. É pouco isso, porque a gente não está fazendo apenas uma coisa para o olhar, estamos fazendo também algo para ouvir. O jardim tem sons, e não é o som de um pássaro apenas que canta, é talvez aquele ruído produzido pelo vento quando ele bate no bambu. Isso é um som mágico, ou os perfumes de uma flor, o perfume que pode acontecer de manhã, de tarde ou à noite, dependendo do polinizador, os sabores que nós podemos sentir quando nós colhemos de uma árvore um fruto que está aí maduro esperando por nós. E por fim o toque, gente. Tocar. O que é tocar? É tocar, por exemplo, uma pedra que passou anos se vestindo com um musgo aconchegante. Nada tem a suavidade, a textura igual a de um musgo. Nem o veludo mais fino, mais delicado vai se parecer com essa umidade gostosa que o musgo propicia. Aí nós temos os 5 sentidos do jardim árabe. Mas será que só isso? Acho que aí entra o 6º sentido, que é o sentir. E o sentir uma emoção, não apenas um sentimento, porque sentimento, as plantas têm sentimentos, os animais têm sentimentos, mas só nós temos a capacidade de usar esses sentimentos para nos emocionar. Emoção é aquilo que nós procuramos. E emoção a gente sente não olhando para um jardim, mas sim estando dentro dele. Eu adoro conversar com o Raul, né? Fico super feliz. Raul, e mais uma questão que você já comentou comigo em outra situação, é sobre as plantas em áreas internas. Como é que a gente pode escolher uma planta para uma área interna? Em primeiro momento, assim, tentar entender que essa planta vai conviver conosco e, como falei anteriormente, ela vai sentir, ela não vai se emocionar, mas ela tem sentimentos. Você pode estar agora dizendo assim, planta, sentimento, mas o que ela pode sentir? Ela sente frio, ela sente calor, ela sente sede, ela sente que está encharcada. Então, de que maneira eu vou conviver com essa planta que ela também tem suas prerrogativas? Para mim, essa planta vai ser um elemento que vai decorar um canto da casa. Para ela, vai ser um lugar onde ela vai viver. Vai viver o tempo que ela tem de expectativa de vida. Então, como cultivar essa planta de modo de que a planta se sinta feliz e que a planta possa também me dar as energias necessárias para eu ficar com minha felicidade abastecida. O que eu falo não é apenas algo metafísico. Veja, a NASA tem um estudo extremamente preciso sobre como as plantas agem em ambientes internos de maneira a fazer uma purificação do ar. Purificação dos elementos que nós usamos para limpar a nossa casa, dos detergentes, dos solventes, dos eletrodomésticos que também emanam metaldeído, por exemplo. E as plantas cumprem exatamente essa maneira de despoluir o ambiente. Se a gente conhece elas em profundidade, se nós conseguimos ter assessoria de um botânico, de um engenheiro agrônomo, de alguém que trabalhe com plantas, e especialmente de um paisagista que entenda essa harmonização, nós seguramente vamos a ter um ambiente muito mais benéfico na nossa vida. A planta vai propiciar algo a mais para essa nossa felicidade, sem inclusive a necessidade de nós estar permanentemente pulverizando a planta, matando os bichos, adubando. A planta não precisa disso. O que ela precisa é estar no lugar adequado e dessa maneira desenvolver todo o seu potencial. Raul, também temos a questão de que hoje em dia as pessoas estão todas procurando muito pela natureza. Elas todas saíram dos campos, foram para as cidades e hoje em dia a busca por estar próximo à natureza é algo relevante na vida das pessoas. Como é que você vê essa questão? Eu vejo que há uma necessidade de recuperar o agreste perdido, né? Nós passamos todo o século XX correndo atrás de uma tecnologia. A onda era morar em prédios inteligentes, com elevadores velozes, usar carros que acelerem
de 0 a 100 em 5 segundos, gastar fortuna, exatamente para quê? Para tentar encontrar a felicidade. E vemos que isso nos causa mais estresse do que conforto. O que está acontecendo nas sociedades modernas? E isso que falo é nos 5 continentes. Em qualquer cidade que ultrapassa 1 milhão de habitantes, vemos que nos finais de semana as pessoas tentam recuperar essa felicidade perdida de segunda a sexta-feira, procurando o campo, a praia, não importa que lugar, não importa inclusive a situação econômica dessa pessoa. O que elas procuram é esse bucólico, essa paisagem mais natural que nós perdemos por causa de toda essa tecnologia. Então o paisagista que trabalha nas regiões urbanas está tentando de algum modo resgatar, até atavicamente, o paraíso terrenal, o jardim do Éden que nos foi prometido. Gente, é uma delícia conversar com o Raul. Raul, muitíssimo obrigada. Realmente, o programa Design Insight agradece a entrevista aqui com Raul Cánovas, um paisagista argentino, mas que mora no Brasil há 40 anos, mais que 40 anos, e já é brasileiro. Obrigada, Raul. Obrigado a você, querido. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês todos por esses minutos que ficaram com a gente. Até a próxima. O programa Design Insights está aqui na 78ª Festa das Flores, onde está acontecendo a jornada técnica. E acabou de acontecer uma oficina sobre compostagem, que eu inclusive participei, com o Bruno e o Gustavo. Gustavo, quais são os benefícios da compostagem doméstica? Então, a compostagem ela é muito importante do ponto de vista da gestão de resíduos diária da nossa casa, né? Existem estimativas de que 50% do resíduo que a gente gera na nossa casa é resíduo orgânico. Então, a compostagem é justamente você transformar esses resíduos orgânicos em adubo, né? Então, são 50% dos teus resíduos que você consegue dar uma solução e um destino correto dentro da tua própria casa, ou seja, você resolve toda aquela parte dos teus resíduos, do teu lixo do dia a dia, que são a parte, né, que realmente apodrece, estraga. Então, você retira essa parte, transforma isso em adubo, em algo útil que pode ser, né, utilizado para plantar, fazer horta e assim por diante. Então é uma maneira de fechar o ciclo, né? Então evitar que esses materiais sejam desperdiçados e reutilizar eles para algo realmente bom, né? Fazendo horta ou algo nesse sentido. E Bruno, de que maneira eu consigo construir uma composteira? Dá para construir também uma composteira que fique num apartamento ou tem que ser necessariamente uma casa? Não, mesmo em apartamento é possível você fazer a compostagem. Na oficina que a gente deu hoje, a gente trouxe um modelo que é construído a partir de baldes, geralmente de margarina ou também de diversos produtos em mercados. E ele é bastante fácil, bastante barato de ser feito. E então, assim, é possível fazer em qualquer espaço que seja. Tem bastante material na internet sobre como construir essa composteira. A gente doou todas as que a gente fez hoje aqui. E vocês podem procurar por vermicompostagem, que é a compostagem a partir de minhocas, que é uma alternativa bem interessante. E também tem a compostagem da maneira mais simples, que ela não tem minhocas, mas ela já também trata os resíduos orgânicos. Tá, e eu tenho o meu lixinho e eu vou colocar esse meu lixinho nesse suporte. E como é que vai funcionar? Eu simplesmente coloco ele lá, as minhocas vão comer ou não? Então, o sistema de minhocário ele funciona através de um processo em que você coloca os resíduos orgânicos junto com uma camada de serragem ou de matéria seca. Podem ser folhas, pode ser resto de poda, pode ser grama que você cortou. Então, é sempre essa combinação de resíduo orgânico com algum tipo de matéria seca, né? Sendo serragem, folha. Então, você vai fazendo essa composição, essas camadas, né? E as minhocas, elas vão comendo esses resíduos e automaticamente transformando eles em adubo, né, em humus de minhoca. Então o sistema ele funciona com 3 baldes, em que 2 baldes são destinados para as minhocas, né, comerem os resíduos, e um dos baldes ele armazena o biofertilizante, que é o líquido, né, que escorre de todos desses resíduos, que também pode ser usado como fertilizante. Se você diluir
uma parte desse biofertilizante em 10 de água, ele também serve como adubo, né, para você fazer borrifar em cima das plantas. Então, são 2 produtos que a gente tem, né, desse processo de compostagem, e ele é bem simples. Então, é só uma questão de você ter os resíduos orgânicos que a gente gera diariamente e a matéria seca, serragem, e aí fazer essa composição, e assim as minhocas, dentro de 2 ou 3 meses, elas já completam o processo e você tem o adubo pronto para utilizar na sua horta. E Bruno, é uma situação que eu achei bem interessante que vocês comentaram. Existem diversos tamanhos de contenedores, né, para desenvolver essas composteiras. Num tamanho grande, eu posso colocar de repente numa casa. Existem indústrias que fabricam essas composteiras, né? Dá para comprar também se a pessoa quiser, pronta. Mas eu achei interessante que vocês fizeram uma composteira pequenininha e colocaram no escritório. Como é que isso funciona? Bom, no nosso escritório hoje são cerca de 50 pessoas em um escritório colaborativo e todo mundo almoça no local, faz lanche da tarde, da manhã, então assim, a gente teve que engajar todo mundo ali do espaço a fazer compostagem, a tomar o cuidado do que pode ir, o que não pode ir na compostagem. Uma coisa bastante interessante de ressaltar é que como a compostagem em compostagens pequenas, é interessante tomar um cuidado maior com o que se coloca ou não. Por exemplo, restos de carne não é interessante colocar porque a decomposição é um pouco mais longa. Então, assim, a gente teve que engajar todo mundo de fato para que a composteira funcione. Todo mundo, na verdade, adotou quase como um animal de estimação e é uma interação bem legal. Então, gente, fica a dica. Se você, de repente, não tem realmente espaço, dá para fazer uma composteira bem pequenininha. Mas se você não quer ter isso em casa, você pode fazer isso, de repente, no teu prédio, chamar os vizinhos para que todo mundo contribua e você vai diminuir a quantidade de lixo que vai para os aterros. É uma ideia muito legal e super fácil de ser colocada em prática. Hoje, o programa Design Inside está aqui na 78ª Festa das Flores, onde está acontecendo a Jornada Técnica. Na Jornada Técnica, estamos recebendo o conhecedor de plantas, eu acho que é o maior conhecedor de plantas do Brasil, praticamente com certeza, Harry Lorenzi. Ele é nascido em Corupá, mas hoje em dia ele mora em Nova Odessa, uma cidade no interior de São Paulo, onde ele tem o Instituto Plantarum e o Jardim Botânico Plantarum. Tudo bom, Harry? Perfeito. Ok, bom dia, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui presente nesse evento e esperamos trazer alguma contribuição para o conhecimento das plantas e flores daqui de Santa Catarina. O Harry tem mais de 30 livros publicados, todos sobre plantas, no qual ele especifica qual planta é para sombra, qual planta é para o sol, qual planta é para cada um dos ambientes a ser plantado. E o Harry está aqui agora, hoje, lançando um aplicativo. Como é que vai funcionar esse aplicativo? Bom, o aplicativo é exatamente para evitar que as pessoas cometam erros, um erro muito comum de utilizar plantas inadequadas. Plantas erradas para lugares errados. Então o aplicativo vem exatamente ajudar a resolver esse problema. Na verdade, os livros também abordam o tema, contudo é preciso estudar. São muitas informações, o universo de plantas que nós dispomos para uso no paisagismo é muito grande, da faixa de mais de 2.000 espécies, né? Com o aplicativo, através de um menu simples de navegação, nós conseguimos ir eliminando todas as fases, mostrando para ele a situação que nós temos, né, no nosso jardim, e o programa vai te dando as soluções, as respostas, nesse horizonte, como eu falei, de 2.225 espécies, né? Quais são os aspectos que têm que ser olhados quando a gente compra uma planta para plantá-la? Qual local plantá-la? São muitos fatores envolvidos no comportamento das plantas. Nós temos que entender que plantas são seres vivos, né? Não se comportam como materiais de construção que podem ser utilizados em todos os lugares. Plantas não. Plantas dependem de condições climáticas, condições de solo, do próprio local que você está colocando, se é um pleno sol, meia sombra. Enfim, são muitos fatores. Então, quando nós compramos uma planta, acho que nós temos que primeiro saber onde nós vamos colocar essa planta, né? Porque a planta é bonita e o fator beleza é apenas um dos fatores que nos deve guiar na escolha de uma planta para o nosso jardim. São muitos fatores. Então, o aplicativo exatamente vai resolver isso, porque é humanamente impossível guardar, nem para especialistas, é fácil ter na cabeça as características de comportamentais de cada espécie que nós vamos colocar no jardim. Também tem essa questão que hoje em dia todo mundo está querendo colocar planta interna, né, em ambientes internos. Quais são os cuidados que a gente tem que ter ao comprar uma planta para um ambiente interno?
Bom, existem plantas para todos os ambientes, todas as situações de luz e de umidade, né? Principalmente umidade do ar, né? Porque a umidade do solo nós podemos resolver. De modo que quando nós escolhemos uma planta para o interior, a nosso aplicativo inclusive existe essa condição de luz chamada interior. Tem sombra, meia sombra, plano sol e interior, porque não é toda planta que cresce bem numa condição de sombra total, que a gente chama sombra total, dentro de casa. É lógico que muitas vezes numa sacada, a condição pode ser semelhante a um ambiente de meia sombra. Mas aí, lógico, temos já um número muito maior de plantas que se comportariam bem ali. Agora, de sombra, para uso interno, realmente muito poucas plantas aceitam essa condição. Lógico que muitas toleram e aí você tem que ter um tempo para trocar e tirar, mudar de lugar. Ela dura por um certo tempo. Agora, plantas floríferas, olha, essa aí é só para até é de 1 semana, 2 semanas. A não ser orquídeas, né, que são as únicas floríferas de sombra, né? Tudo mais que você encontrar na floricultura é para alguns dias ou semanas. Então, gente, fica a dica. Quem gosta de plantas e quer cultivar, seja profissionalmente ou só por hobby, baixe o aplicativo Jardim Fácil. O Harry estava aqui nos contando também que um dos maiores sucessos dele da atualidade é um livro sobre plantas alimentícias não convencionais. PANC é uma sigla que nós cunhamos, né? Plantas alimentícias não convencionais. Esse é plantas alimentícias não convencionais no Brasil. Bom, isso aí basicamente é quase que um resgate cultural desse conhecimento de plantas que se comiam no passado, não se come mais hoje, que se consome apenas em determinadas regiões do Brasil, ou que se consome muito em outros países e que já está aqui, mas ninguém não interessa, né? De modo que esse foi o objetivo. Colocamos num livro 352 espécies que vocês vão se surpreender ao verem que são coisas que você encontra, que vocês pisam em cima ao sair de casa ou quando anda na rua, que podem ser consumidas. Porque, olha, tudo que se consome hoje em termos de plantas já foram alguma vez nativas ou no estado silvestre. Elas apenas foram melhoradas, muitas delas, né? Mas todas vieram da natureza. Então não tenham medo de consumir plantas que sabidamente não são tóxicas, que podem ser consumidas. De modo que isso está realmente crescendo muito, essa divulgação, esse conhecimento sobre o consumo de plantas alimentícias não convencionais. Porque o que ocorreu nesses últimos anos ou últimos decênios com a industrialização dos alimentos foi exatamente a indústria tentar colocar o menor número possível de espécies para consumo. De modo que o cardápio do brasileiro está cada dia ficando mais restritos. Eu me lembro na minha infância que tudo que se consumia naquela época não se consome mais, né? Eu me lembro que pão era feito de cará e não de trigo, né? E assim por diante. Tem dezenas de opções que simplesmente as pessoas esqueceram e que podem ser cultivadas sem uso de agrotóxicos, mas principalmente não precisam nem ser cultivadas, elas crescem espontaneamente. Isso é uma forma também de sustentabilidade, né? Nesse viés que a gente utilizando plantas que são nativas da região, que nascem quase como matinho, né? A gente acaba arrancando, achando que é matinho e é considerado matinho, mas que poderiam ser consumidas como alimento, elas trariam também uma sustentabilidade de uma diversidade de plantas que de repente estão sumindo porque as pessoas estão acabando matando elas todas. Sem dúvida, mas eu acho que o aspecto mais interessante disso aí tudo é que sempre os políticos vêm com esse chavão de que as pessoas não sei de onde estão morrendo de fome. Eu acho que as pessoas estão morrendo de falta de conhecimento, porque no momento que elas têm conhecimento sobre tudo isso, ninguém morre de fome num país com clima tropical úmido como o nosso, que as coisas e as plantas crescem sozinhas. Muito obrigado. O programa Design Insight conversou hoje com Harry Lorenzi aqui na jornada técnica que está acontecendo na Festa das Flores. E aqui na Festa das Flores nós encontramos uma solução ideal para quem não tem muito tempo para cuidar do seu jardim ou que tem um jardim no terraço do seu apartamento. A Raiz Vasos Auto-Irrigáveis traz uma solução diferenciada. Você coloca a água no próprio vaso e ele irriga automaticamente sua planta. Ideal para momentos de viagens ou então para manter a planta sempre verdinha no seu apartamento. Estou aqui com o João, que é sócio do Vasos Raiz, e vai conversar com a gente qual foi a ideia, qual foi o propósito de vocês desenvolverem esse vaso. A primeira ideia foi realmente fazer um vaso mais prático, para a pessoa poder usar em casa, porque hoje a pessoa tem preocupação realmente de ter uma alimentação mais saudável, alguma coisa que realmente cuida do seu dia a dia. E a falta de tempo é uma coisa muito que falta para as pessoas. Então, a ideia de unir a falta de tempo, a pessoa querer o verde e o problema principal, que é a questão do mosquito da dengue,
Então a gente conseguiu unir tudo num produto que é o vaso auto-irrigável, né? João, e como é que funcionam esses vasos? O princípio dele é basicamente a capilaridade. Então tu vai ter um sistema de cordões, onde tu abastece a água vai ficar retida embaixo do protinho. Abastecendo essa água, o cordão vai absorvendo a água e transmitindo para dentro da terra. Então, conforme ele vai absorvendo, ele transmite para dentro da planta. E quais tipos de modelos que vocês têm? Estou vendo aqui que tem preto, escrito o nome da plantinha, tem algum outro tipo? São 4 tamanhos e 9 cores. E tem a linha especial, que é a linha gourmet, que a gente chama, que é com o nome do tempero. Então tem ele na cor branca e na cor preta, e tem também nas pimentas. É o vermelho com o nome das pimentas daí. É uma super ideia para quem não tem tempo de cuidar das plantas, realmente esse vaso é uma solução. E aqui em Joinville, onde é que a gente consegue comprar? Aqui em Joinville já tem 3 floriculturas que possuem o vaso: a Agroflora, Flora Hart e a Flora Bertoldo. Legal, gente. Então passem ou na Agroflora, ou na Flora Hart, ou na Flora Bertoldo, e vocês vão encontrar essa solução.